Bem-vindos de volta à Floresta dos Sussurros. Este é o episódio 3. O sussurro que não era voz humana. Júlio amanheceu sentado no chão da sala. Ele não se lembrava de ter adormecido, mas seus olhos ardiam e as costas doíam como se tivesse passado horas enrolado ali, com o corpo encolhido contra a porta, tentando se proteger de algo que vinha de dentro. A luz da manhã entrava pelas frestas da janela, iluminando a poeira suspensa no ar. Por um segundo, apenas um segundo, ele se sentiu seguro. Mas então ele ouviu. Não era um som, não era exatamente um pensamento. Era algo no meio dos dois, um murmúrio profundo, quase imperceptível, que passou atrás de sua nuca, como se alguém estivesse falando muito perto, com o rosto quase tocando o dele. Ele se ergueu num salto. O coração parecia querer atravessar o peito e fugir. Isso não está acontecendo, sussurrou para si mesmo, embora soubesse que estava. A casa inteira parecia respirar. Os cômodos, que normalmente eram silenciosos pela manhã, tinham um tipo estranho de eco, como se alguém estivesse andando muito devagar no andar de cima. Exceto que a casa não tinha andar de cima. Júlio esfregou o rosto, tentando expulsar a sensação de que algo o observava de dentro das paredes. Decidiu tomar um banho. A água quente sempre ajudava a clarear a mente e a afastar pesadelos, fossem eles reais ou imaginados. Mas quando ligou o chuveiro, percebeu que algo estava errado. A água caía, com atraso. Cada pingo parecia bater no piso com meio segundo de diferença. Era como se o som tivesse sendo repetido ou imitado por outra coisa dentro do banheiro. Júlio desligou na mesma hora. Saiu do box, quase tropeçando na toalha. O corpo arrepiado, não pelo frio, mas pelo terror. Na cozinha, tentou preparar um café, mas suas mãos tremiam tanto que ele deixou a xícara cair no chão. O estilhaço da porcelana soou alto demais, agudo e doloroso. E junto com o som, veio outro. Um som idêntico. Um eco. Só que vindo do quintal. Ele congelou. Olhou pela janela, esperando ver qualquer coisa. Mas não havia nada. Apenas o vento balançando a grama alta. A xícara quebrada não podia ter ecoado para fora. Aquilo desafiava a lógica. Mais tarde, ele decidiu ligar para Clara. Precisava desesperadamente ouvir a voz da filha. Precisava de algo que o prendesse à realidade. Um lembrete de que ainda existia um mundo normal fora daquela casa. O celular chamou uma vez. 2. Na terceira chamada, ela atendeu. Pai. Oi, meu amor. Você dormiu bem? Clara respirou fundo do outro lado da linha. Uma respiração pesada, como se estivesse preocupada mais ou menos. Eu tive um sonho esquisito. Sobre o quê? Houve um silêncio. Aquele tipo de silêncio que uma criança faz quando sente que vai dizer algo que o adulto não quer ouvir. Eu sonhei que você estava andando pela casa, mas não era você. Júlio sentiu o estômago afundar. Uma sensação gelada se espalhando pelo corpo. Como assim? Não era eu. A pessoa tinha a sua altura, os seus passos, mas não tinha. Não tinha rosto, pai. E estava procurando alguma coisa no seu quarto. A voz dela desceu para um sussurro assustado. Eu acho que ela estava te imitando. Um arrepio tão profundo percorreu a espinha de Júlio que chegou a doer. Ele forçou um tom calmo. Clara, é só um sonho, tá? Só isso. Você tá bem? Tô. Mas pai, diga. No sonho, ela parou na porta do seu quarto e disse uma coisa. Júlio fechou os olhos, preparando-se para o pior. O quê? Ela disse. Ele já sabe que eu sei. Ele não respondeu. A voz não saía. O ar parecia ter sido roubado de seus pulmões. Clara repetiu, com a inocência de quem não entende o peso daquelas palavras. O que isso quer dizer, pai? Ele desligou o telefone, dizendo que a amava, mas mal conseguia respirar. A frase ecoava em sua mente, uma chave que destrancava um terror ainda mais profundo. Aquela coisa não estava apenas assustando-o. Ela sabia. Ela estava ciente de que ele sabia.
Era um jogo, ele tentou trabalhar um pouco para distrair a mente. Foi para sua pequena oficina nos fundos da casa e começou a desmontar uma fonte de computador sobre a bancada, focando nos parafusos e nos circuitos. Foi quando ouviu os passos dentro de casa. Passos arrastados lentos e com o mesmo atraso de sempre. Aquela fração de segundo que já se tornara terrivelmente familiar. Os passos pararam na porta da oficina. Júlio se virou lentamente. Nada. Porém, a porta estava mais aberta do que ele se lembrava de ter deixado. E no chão, bem atrás de onde ele estava, havia pegadas, secas, como marcas de poeira, no piso de madeira, mas imitando exatamente os passos que ele mesmo tinha acabado de dar para entrar na oficina. Chega, ele gritou, a voz tremendo de raiva e medo. Chega, pegou a chave do carro, um único plano na cabeça. E a delegacia contar tudo. Eles iam achar que ele estava delirando. Com certeza, mas qualquer coisa era melhor do que ficar ali, sendo caçado dentro da própria casa. Ele saiu pela porta, correndo. Entrou no carro, bateu a porta com força. Ligou o motor. E então, o rádio, que estava desligado desde a noite anterior, acendeu sozinho. Apenas estática, ruído branco e sibilante. E através da estática, a voz. Ju-Li. Não era uma voz humana. Parecia alguém tentando imitar o formato da palavra, mas errando a textura dos sons, como uma gravação danificada, tentando reproduzir algo que nunca deveria ter sido gravado. Júlio apertou o botão para desligar o rádio, mas a voz continuou, saindo do alto-falante queimado, do painel, do próprio ar, dentro do carro. Julie, você saiu da trilha? O carro tremeu como se uma mão gigante tivesse passado pelo teto. Um arrastar, lento e pesado. E então, no retrovisor, uma sombra se inclinou por trás do banco traseiro. Alta demais, fina demais, proporcionalmente errada. A cabeça da criatura encostava no teto do carro. A sombra moveu a cabeça lentamente, como se estivesse tentando colocar seu rosto invisível onde o dele deveria aparecer no espelho. Júlio gritou. Abriu a porta do carro e saiu correndo. Sem rumo. Não sabia para onde ia. Só sabia que precisava de luz, de movimento, de ruído, de outras pessoas. Qualquer coisa que quebrasse aquela presença sufocante. E foi exatamente nesse momento de desespero que seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do assistente dele, aquele ajudante de eletrônica que trabalhava à distância, sempre mandando instruções por mensagem. A notificação na tela fez Júlio parar de correr. Uma frase simples. Júlio, tem alguém no seu quintal. A câmera disparou aqui, mas Júlio não tinha câmeras externas, nenhuma, e o assistente não deveria ter acesso a nenhum tipo de imagem de sua casa. Ele abriu a mensagem completa. Era uma foto, granulada, distante, quase preta e branca por causa da má iluminação. Mas dava para ver, no centro da imagem, uma silhueta. Alta. Retorcida. Sem rosto. Parada exatamente no lugar onde na noite anterior, ele tinha visto a criatura pela primeira vez, perto da floresta. E então, abaixo da foto, veio outra mensagem do assistente. Uma mensagem que congelou o sangue de Júlio nas veias. Júlio, ela tá olhando para mim também. O que acontece quando o terror ultrapassa os limites da floresta e invade o mundo digital? Descubra no próximo episódio de A Floresta dos Sussurros. Se você teve coragem de ouvir até aqui, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima.